No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Entre os dias 27 e 30 de agosto, aconteceu a 26ª Office Paper Brasil, a maior feira das Américas no setor de produtos, suprimentos e acessórios para escritórios, papelarias e escolas. Nossa equipe foi até o AMB e trouxe muitas novidades a você. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa que sentiu a necessidade de inovar na produção de sacolas ecologicamente corretas e hoje possui uma extensa cartela de clientes em todo o Brasil. Diariamente são anunciadas diversas medidas econômicas que possam beneficiar as micro e pequenas empresas. Mas você sabe como anda o atual momento financeiro, os números de falências e renegociações das dívidas? Acompanhe mais detalhes sobre o assunto com o professor Alexandre Nabil. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. Na última quinta-feira aconteceu a 39ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em Brasília. A presidente Dilma Rousseff afirmou no Conselhão que o pacote de medidas que vão reduzir o custo da energia elétrica será anunciado na semana que vem. Nós temos de reduzir sim o custo de capital e os juros é um dos grandes elementos desse custo. Temos de reduzir o custo da energia, temos de reduzir e tornar racional o custo da tributação. Não se trata só de reduzir, porque tem razão, ninguém conseguirá, num país tão desigual, fazer política social se não tiver tributo. Mas ele tem que ser racional, ele não pode ser irracional, ele não pode impedir o investimento, ele não pode impedir que haja uma participação em bens de capital. Eu quero dizer para vocês que todas as medidas que nós viemos tomando, eu peço aos senhores que façam análise críticas pontuais, etc. O meu governo espera contar com o apoio crítico dos senhores. Esse fórum é altamente qualificado. Aqui tem visões as mais diferenciadas. Eu gostaria que toda essa diversidade, criatividade e engajamento do Conselho fosse algo que nós pudéssemos sistematicamente recorrer. Primeiro, escutando as críticas, depois, escutando as sugestões. O presidente do Simp, Joseph Cury, é um dos conselheiros e marcou presença na reunião, que contou ainda com ministros, personalidades e líderes de diversos segmentos. Olha, nós instalamos o novo conselho, que vai com mandato de 2012 a 2014. A presidenta apresentou quais a agenda, quais os pontos da agenda que devemos mobilizar toda a inteligência concentrada no Conselho para que, como ela própria disse, ofereça críticas, sugestões e avalie como vamos fazer com que haja resultados positivos na construção de um país democrático, de um país justo e que garanta a seus filhos perspectiva de futuro. É a primeira reunião que eu participo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, nomeado que fui agora, e realmente eu acho que esse é o segredo da democracia, criticar, mas sugerir. Olha, primeiro é a abertura para o diálogo com a sociedade e o Conselho representa a mais diversos segmentos da sociedade. E a gente percebe que tanto a presidenta como as outras estão muito abertos para isso. Segundo, são as notícias de investimento a longo prazo no país, a médio e longo prazo, a criação dessa empresa de logística, que é uma coisa que vai fazer acontecer, e muito o que ela está voltada à educação, e a gente sente que o mercado atravessa
eu brinco que está na UTI e a gente está com uma gripe forte e eles estão lutando para que isso não aconteça, não vai para a UTI. Nós debatemos somente a questão de ampliação da produção e do investimento no Brasil, aumento da competitividade, esses temas muito relevantes. Bom, eu acho que a presidenta, ao concluir a fala dela, ela destacou que toda aqueles avanços, aquele conjunto de avanços, tanto em desenvolvimento, em logística, redução de custos, educação, agenda social, igualdade e bem-estar da sociedade, isso tem que ser feito com a questão ambiental. E ela fez uma forte referência a Rio+20, aos compromissos pós-Rio+20, aos compromissos sobre desenvolvimento sustentável e a necessidade de nós termos a conciliação dessas agendas em torno de ter um país mais justo, um país que tenha condições de crescer economicamente, incluir socialmente, reduzindo as desigualdades, propiciando o bem-estar da população brasileira e protegendo o meio ambiente, que esse valor ambiental que o Brasil tem, e ela destacou isso, o Brasil tem vantagens enormes em relação à questão dos nossos ativos ambientais, globalmente e regionalmente. E que é importante valorizar isso, essa riqueza brasileira para o bem-estar da sociedade brasileira e, portanto, desenvolver protegendo o meio ambiente. Então, acho que ela fez uma fala excepcional do ponto de vista de encerramento dessas diretrizes, esse conjunto de diretrizes que ela oferece para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mostrando que nós estamos trilhando, queremos trilhar mais ainda o desenvolvimento sustentável e a centralidade do debate ambiental nessas opções de desenvolvimento do país. Bom, esta reunião do Pleno do Conselho de Desenvolvimento marca, na minha opinião, uma retomada das atividades do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que teve um papel absolutamente fundamental no enfrentamento da crise em 2008 no governo do presidente Lula, na elaboração de uma agenda para o desenvolvimento sustentável. E agora, com esta reunião do Pleno, nós estamos analisando, à luz da crise internacional, fazendo uma avaliação da conjuntura, da situação do país, quais são os próximos passos nesse planejamento que nós devemos fazer no Conselho para reconstruir esta agenda do desenvolvimento, mostrando e apontando ações de curto, médio e longo prazo para a garantia do desenvolvimento sustentável e que leve em consideração os pilares social, ambiental e político com a mesma prioridade que às vezes se dá à questão econômica. Não basta só crescer, é preciso crescer distribuindo renda, fazendo inclusão social e principalmente diminuindo as desigualdades sociais que ainda são muito grandes no Brasil e na América Latina. Entre os dias 27 e 30 de agosto aconteceu a 26ª Office Paper Brasil. A feira é a maior das Américas no setor de produtos, suprimentos e acessórios para escritórios, papelarias e escolas, e foi realizada nos pavilhões de exposições do AMB em São Paulo. Lançamento mundial é um grampeador sem grampo. É um produto exclusivo no mercado, vindo do Japão, nós estamos distribuindo por exclusividade. Então, o grampeador é esse formato aqui, design super moderno, você nunca mais vai precisar de grampo, que basicamente, ó, o funcionamento dele é assim, você grampeia, ele faz uma dobra do papel, então permitindo com que você nunca mais precise do grampo. Ela é excepcional para você usar isso com um produto ecologicamente correto, ajudar realmente na segurança, tá? E um conceito realmente de um produto inovador. Então, falta novidade? Isso aqui é a principal novidade da feira. O principal objetivo da feira foi dar foco na realização de negócios e para apresentar as novidades em produtos de papelaria, tecnologia e tendências para o próximo semestre. Todos os dias são anunciadas diversas medidas econômicas que auxiliam no crescimento das micro e pequenas empresas. Se é considerado um bom momento, porque ainda temos números tão altos de micro e pequenas empresas decretando falência. Acompanhe mais detalhes sobre o assunto com o professor Alexandre Nabil. O que acontece é que hoje a oferta de crédito cresceu muito, né? As taxas de juros estão muito mais acessíveis. E tanto as pessoas físicas quanto as empresas estão se aproveitando dessa oportunidade para buscar mais recursos no mercado. E aquelas que não fazem isso com devido planejamento, correm o risco, né, de se endividar além da conta, né, e perder o controle. E por isso se reflete, no caso das empresas, né, em
na questão das falências. O crédito é bom quando ele é bem planejado, quando ele é usado para a empresa que quer crescer, quer expandir sua capacidade de produção, quer ampliar suas vendas, sua rede de distribuição. Então, quando você toma esse recurso com um objetivo de longo prazo, né, de capacitar a empresa para esse novo momento e esse novo ciclo de crescimento, esse crédito é muito bom. O crédito é perigoso quando ele é usado para capital de giro, para financiar o capital de giro, de uma maneira não planejada. E aí, em vez de buscarem o dinheiro barato, elas vão cobrir o caixa, principalmente usando cheque especial, que é muito caro, né? Isso vira uma bola de neve e muitas vezes elas perdem o controle. É muito comum a gente ver empresas brasileiras onde o empresário faz um cheque para pagar o aluguel da sua casa, o telefone celular, né, suas despesas pessoais e mistura com as contas da empresa. Isso é muito ruim, porque você perde o controle de efetivamente o que você está ganhando, né? Então o ideal é que o empresário defina um prolabore, né, e receba o seu salário, entre aspas, o seu prolabore periodicamente, suficiente para pagar suas despesas e, ao final de cada período, apure o lucro, e aí sim distribui esse lucro, né, e receba esse lucro ou esse dividendo como sendo uma remuneração adicional. Primeiro, separar as contas da pessoa física da pessoa jurídica. Isso é essencial. Segundo, um planejamento cuidadoso de caixa, né? Ou seja, eu tenho que antecipar o que vai acontecer com o meu caixa, né? Fazer previsão de vendas, essas coisas são sazonais, a gente sabe. Prever que se o mercado não reagir favoravelmente, como é que eu me defendo ou eu cubro o meu caixa. Outra dica importante é assim, buscar crédito na hora que tem dinheiro na conta e não buscar crédito na hora que o dinheiro faltou. Porque na hora que você tem dinheiro, o banco abre a linha de crédito para você, ele te dá taxas mais favoráveis. Na hora que você vai pedir socorro no banco, você vai pagar a taxa de juros mais alta e você está exposto a um custo financeiro que pode ser excessivo. O Simp está atento a todas as questões que englobam importantes mudanças e melhorias para o desenvolvimento dos micro e pequenos empresários. Sua empresa precisa de um plano de saúde? Então sua empresa precisa da DocX Corretora. Somos especializados em cuidar da saúde de seus colaboradores. Oferecemos uma consultoria especializada em gestão de saúde para quem busca o que há de melhor. Com uma equipe altamente qualificada, a DocX busca soluções sob medida para as suas necessidades. Entre em contato e conheça um pouco mais sobre a DocX Corretora. Desde que foi fundada em 1986, esta pequena fábrica atende a diversas empresas e supre a necessidade das mesmas na produção de sacolas promocionais. Bom, toda empresa familiar, os filhos acabam tendo que uma hora vir trabalhar com os pais. Comigo não foi diferente. Senti a necessidade de vir trabalhar, aprender como é que era feito, a forma que meu pai trabalhava. E comecei a entrar no ramo também aos pouquinhos, me interessando cada vez mais pelo processo de fabricação das embalagens. O primeiro processo trata-se da fabricação da embalagem propriamente dita, do plástico. É derretido o grão, que é a matéria-prima, o grão do plástico, o polietileno, derretido a uma temperatura de 300 a 400 graus, e depois é resfriado em forma de bobina, já vai sendo enrolado em forma de bobina.
segundo setor seria o setor de estampar, o setor da impressão, no caso a flexografia. É um setor que recebe a estampa, a logomarca da empresa, e posteriormente o terceiro setor, o setor de corte, que é o setor de acabamento. Com o crescimento do universo dos produtos ecologicamente corretos, houve a necessidade de inovar. Para isso, a empresa investiu no desenvolvimento de sacolas oxibiodegradáveis. Nossa demanda hoje está gerando em torno de 50% a mais nesses produtos que seriam as sacolas oxibiodegradáveis. É uma sacola que não agride nada o meio ambiente e o nosso cliente ele vai dispor de pagar apenas em torno de 5 a 10% a mais do que um plástico comum. Você acaba de conhecer uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, vem trabalhando para a conscientização de todos os brasileiros e que se adequa às leis do nosso país. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é economista, é professor e vai falar de uma das áreas mais sensíveis para o crescimento de uma nação. Não existe desenvolvimento econômico sem energia elétrica. O nosso convidado de hoje é Cláudio Gonçalves. É um prazer tê-lo conosco. Prazer meu, Cury. Cláudio, vamos falar um pouquinho dessa relação de crescimento econômico e energia elétrica. Existe uma relação entre os dois? Não existe? Qual é essa relação? Não, sem dúvida, existe uma relação muito próxima entre crescimento econômico e energia elétrica. A energia elétrica é hoje uma das molas propulsoras da economia moderna. Sem energia, realmente a gente não tem a produção industrial, não tendo a produção industrial, não temos os bens produzidos, não temos o comércio, não temos o consumo, portanto, é um dos elos que faz a economia girar. Bom, indiscutivelmente é uma parte importante da economia, um dos sustentáculos para o desenvolvimento econômico. Brasil, energia elétrica no Brasil. Qual a sua avaliação? É boa, é ruim, é sustentável, não é sustentável, falta investimento, não falta? Qual a sua análise do setor de energia elétrica? Perfeito. Cury, a pergunta é muito oportuna, muito boa. Acho que nós temos hoje um sistema integrado de energia que vai desde a geração, transmissão, comercialização e distribuição. Se pegarmos do Iapoque ao Chuí, todo esse sistema é bastante integrado. Houve o processo de descentralização, quando houve a venda das empresas, especificamente no projeto aí dos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve então a privatização. E na privatização, evidentemente que várias empresas foram vendidas, outras foram compradas, e hoje você tem aí um cenário em que o mercado privado, boa parte dele é explorado por esse mercado privado, salvo as regiões norte e nordeste, que você tem aí uma empresa nacional e ainda gerida pelo governo que explora a energia. Porém, existe um problema muito sério no Brasil, porque a nossa energia ela tem uma matriz energética barata, tá certo que ela é produzida através da água, a energia, tá certo que é através das barragens, etc, que é uma energia muito barata. Porém, ela chega para o industrial, para o consumidor final, para a casa de família, como uma das energias mais caras do mundo. Antes da gente falar dessa abordagem toda, desse diferencial que é realmente desproporcional, que é o custo de geração e o preço pago pelo consumidor, existe uma série de etapas aí no meio. E uma delas chama-se impostos, carga tributária, que estão embutidos nesse preço ao consumidor. Isso é correto? Corretíssimo, Cury. Quanto que isso representa? Hoje, Cury, 51,5% do custo da energia no Brasil está relacionado a encargos e tributos. De encargos, existe aproximadamente 10 encargos. Tributos são 4. Então, a gente tem hoje
uma carga tributária ainda de um período em que o Brasil estava criando a sua infraestrutura energética. Essa infraestrutura foi criada, houve a privatização, no entanto, não se fez o dever de casa de reduzir, então, o custo dessa energia para o tomador final, quer seja ele o industrial, quer seja ele o consumidor final, né? Quanto tem de impostos dentro dessa conta de energia numa média nacional? Na média, no Brasil hoje, Cury, com essa energia que a matriz é limpa, né, num mundo em que se fala muito de poluição, meio ambiente, essa coisa toda, a nossa matriz energética é quase 100% ela limpa. É uma das mais limpas do mundo, não é? Uma das mais limpas do mundo. Hoje, a carga tributária total, para cada R$100, você tem R$51,50, R$51,50 de impostos. Como é que é isso comparado com o resto do mundo? Se compararmos com a Europa, que a matriz energética da Europa é uma matriz energética cara, é energia nuclear, são termoelétricas, além de cara, polui, além do perigo de explosão de um reator nuclear, claro, como aconteceu no Japão. Lá, infelizmente, né? Exato. Lá, se você pegar a Alemanha está na casa aí dos 22%. Se pegarmos a Itália, 23%. E aí, Espanha, 9,5%. Tá certo? Então, a Europa, que produz uma energia cara, ela tem uma carga tributária barata comparada ao Brasil, que é 51,5%. Dentro dessa carga tributária, existem algumas coisas que são resquícios históricos. Você poderia dar algum exemplo disso, por favor? Por exemplo, dentro dos encargos, existe lá um encargo que fala sobre a Itaipu Binacional. Ora, a Itaipu Binacional já está criada, está gerando energia. No entanto, existe um encargo, tá certo, relacionado à Itaipu Binacional. E fora outros tantos encargos, existe um encargo, o Proinfa, tá certo, que é um encargo para a criação de energias limpas. Então, realmente, se a gente pegar o montante arrecadado pelo fisco de 2007 para cá, é alguma coisa como 12 bilhões de reais por ano arrecadado com esses encargos. Fora os tributos que são os tradicionais PIS, COFINS e o imposto sobre a iluminação pública, né? A gente sabe que uma reforma tributária no Brasil ela é muito difícil por conta da amarração que existe de ICMS diferenciado em cada estado. Porém, se houvesse uma reforma que ela começasse com energia, dada a importância que a energia tem para a economia, sem dúvida ela seria muito bem-vinda, né? Qual é, na sua avaliação, o abastecimento de energia e a qualidade dessa energia? Existe abastecimento suficiente no Brasil para os próximos anos? Tem algum horizonte de falta? E qual é a qualidade de suprimento de energia na sua avaliação? Perfeito. Primeiro, com relação ao abastecimento, Cury, existe aí um cenário que, se o Brasil continuar crescendo a taxas próximas a 5, 5,5%, em 2016 vamos ter falta de energia, vamos ter blackouts, vamos ter apagões, assim como ocorreram, tá certo, no governo Fernando Henrique, quando o país começou a crescer um pouco mais. Para evitar isto, surgiu então dois grandes projetos, as usinas no Pará e no Mato Grosso, né? Essas duas usinas, uma a Belo Monte, tá certo, elas vêm aí justamente para suprir esse déficit de geração de energia que o país tem. Agora, com relação à qualidade, Cury, a qualidade ainda deixa muito a desejar. Eu acho que o agente regulador tem que ficar em cima das empresas que comercializam, das empresas que distribuem energia, para que de fato o consumidor final, quer seja ele industrial, quer seja ele o pequeno produtor, tenha realmente acesso a uma energia de qualidade e não tenha realmente perdas ou não só perda de ter a energia no momento que ele precisa para a produção, mas também blackouts ou às vezes até não ter o atendimento desejado. Eu acho que nesse ponto a gente ainda deixa muito a desejar, apesar do sistema ser, como disse antes, quase que 100% privatizado, né? Bem, se nós olharmos o Brasil, acho que é indiscutível que o Brasil está mudando e está mudando em vários aspectos para melhor.
Nós estamos assistindo aí as agências reguladoras, em outras áreas, não na área de energia elétrica, tomarem posicionamentos duros e necessários perante a sociedade. Por exemplo, na área da saúde, nós tivemos uma intervenção duríssima da ANS sobre alguns planos de saúde. Estamos assistindo uma intervenção duríssima da Anatel em cima de concessionárias de telefonia. Será que é sonhar muito que a ANEEL vai ter uma intervenção dura junto a algumas concessionárias para que elas passem a dar aquilo que o consumidor paga, que é um serviço de qualidade? Ou na sua avaliação isso ainda é um sonho de um Brasil distante? Eu penso que sim, eu penso que realmente vai depender muito de nós, tá certo? Se realmente fazermos chegar à ANEEL, tá certo, essa demanda, essas exigências, não tenho dúvida que a ANEEL vai se posicionar e realmente vai haver um enquadramento dessas empresas que não estão operando de acordo com as necessidades do cidadão e da sociedade como um todo. Bem, mas eu acho que não só de problemas vive o mundo. Qual a sua visão do Brasil, especialmente focado no crescimento, no desenvolvimento, na melhoria do setor energético, que é o nosso tema de hoje? Perfeito. Eu sou bastante otimista com o Brasil, porém a gente tem que olhar a realidade. O Brasil, as mudanças no Brasil, elas são muito lentas e muito morosas. E difíceis, E difíceis, Cury. Então, no mundo em que vivemos, tá certo, onde cada vez mais as economias se tornam globais, hoje você tem que comercializar com o norte da África, com o sul, tá certo, com a Europa, com a Ásia. Portanto, você tem que realmente fazer as mudanças de forma mais rápidas para que as mudanças ocorram em uma geração, não aguardarmos a geração seguinte para vir as mudanças. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, que é realmente promover as mudanças de forma mais rápidas, promover efetivamente essa melhora do Estado e da estrutura do Estado, tá certo? Para que então a sociedade atual usufrua dessa melhora, dado esse mundo globalizado, dado essas questões todas, tanto ambientais quanto de comércio, e efetivamente esse momento que vivemos hoje um momento de mudança de paradigma. Provavelmente nos próximos 10 ou 15 anos, pelo menos os estudos indicam que os BRICS vão ditar o crescimento do mundo. O Brasil é um deles. Eu espero que a gente seja realmente o país do presente e do futuro, não o eterno país do futuro. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria a sua análise, junto com as considerações finais, sobre até que ponto a falta de qualidade da energia e seu custo elevado afeta a competitividade do Brasil nessa economia globalizada, como você muito bem colocou. Cury, afeta muito. A gente torna o nosso produto com uma baixa competição, tá certo? Muitas indústrias estão tendo que criar situações alternativas. Situações alternativas são, ou elas criam a sua própria geradora, tá certo? Como alguns grupos grandes a gente sabe que tem a sua própria fonte de geração de energia, ou elas simplesmente, Cury, mudam a planta industrial do país, o que acarreta em perda de emprego, perda de arrecadação, ou seja, o fisco, a sociedade, todos acabam perdendo. Portanto, para evitar isto, é fundamental que realmente o governo se empenhe para fazer alguma mudança no custo da energia do nosso país. Cláudio Gonçalves, queremos agradecer muito a sua participação e ao seu brilhantismo, a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!